A primeira coisa que você pensa quando digo NASA é provavelmente no pouso na Lua. Foi realmente incrível. Apenas 12 pessoas na história tocaram a superfície lunar. Mas ainda que isso seja tão impressionante, a NASA tem seus olhos postos em objetivos mais elevados: Marte. Se colocar um ser humano na Lua era difícil, colocá-lo em Marte é loucura. A história de alcançar o planeta vermelho é mais ou menos assim. Espaçonave não alcançou a órbita da Terra. Rádio da espaçonave falhou. Parte superior do foguete não conseguiu deslanchar. Orbitador falhou durante o lançamento. Orbitador passou além do planeta. Módulo falhou devido ao impacto rápido. O voo por módulo chegou, mas não aterrissou no planeta. O quadro ficou claro? Apenas chegar a Marte já é problemático. Terra e Marte orbitam ao redor do Sol a velocidades diferentes. Isso significa que eles estão sempre se afastando ou se aproximando. Se lançam a nave quando Marte está próximo, a viagem poderia demorar menos, uns 6 meses. Se lançam quando Marte está mais distante, adicione 1 ano ao tempo de viagem. E se não atingem o planeta, eles não podem enviar outro foguete imediatamente. O ciclo entre as possibilidades de lançamento é de mais ou menos 1 ano e meio. A viagem em si é árdua. O espaço é reduzido. Tomar banho com água é impossível. O asseio é feito com lenços umedecidos. Os alimentos devem ser enlatados ou liofilizados. A microgravidade deteriora os músculos e ossos, e se há uma tempestade solar, os astronautas devem recuar a um espaço ainda menor. Assumindo que até o pouso tudo dê certo, os astronautas em Marte se tornarão agricultores, em um planeta gelado e sem oxigênio. Eles irão plantar, cultivar, colher, cozinhar e adubar do lado de dentro, para terem rações alimentares. Eles devem seguir uma existência autossustentável por um tempo aproximado de 2 anos e meio. Essa é a quantidade mínima de tempo que passarão sozinhos, longe de seus amigos e familiares antes de voltar. E por quê? Porque acreditam que é importante. Importante o suficiente para assumir o risco, para fazer o sacrifício. Quando eu digo navio a vapor, você provavelmente pensa no Titanic, em uma terrível tragédia ou em um longo filme. De qualquer forma, os passageiros dizem que a única coisa pior do que nadar para salvar suas vidas de um navio afundando é ter que sobreviver a bordo. Na véspera de Natal de 1901, Jacob Nelson Anderson levou os 3 primeiros missionários adventistas comissionados para a China. Com seu filho de 4 anos, Stanley, eles deixaram sua casa em Wisconsin e viajaram de trem para São Francisco. De lá embarcaram em um navio a vapor para Hong Kong. Isso aconteceu 10 anos antes de qualquer pessoa ousar afirmar que um navio a vapor era infundável. Naquele momento, todas as pessoas se lembravam de tragédias como a do navio Independence, que bateu em um recife na costa norte da Califórnia, perdendo 150 pessoas. Se nossos missionários viajavam de 3ª classe, eram amontoados como gado junto com a carga. Quando a miserável comida era distribuída em enormes panelas, os mais fortes empurravam os outros. Dormiam entre 200 e 400 pessoas no mesmo espaço. A privacidade era impossível. Os banheiros muitas vezes eram sinônimo de panelas. As condições eram insalubres e muitas vezes levavam à morte. Você compreende? Só o fato de estar em um navio a vapor poderia matá-los. Bater em um iceberg era só mais um problema. E a viagem durava no mínimo 3 semanas. Após a chegada, o acompanhante de Anderson não pôde receber a equipe missionária. Abandonados e exaustos, logo perceberam outro desafio: a comunicação. O mandarina usa o alfabeto ocidental, mas caracteres únicos para cada palavra. Sua gramática não vem de tempos verbais, mas a partir de inflexões tonais. Esperando com as bagagens nas mãos, os nossos missionários possivelmente se sentiram como os astronautas pisando em Marte. Eles acreditavam que o trabalho era importante o suficiente para correr o risco. O diário de Anderson lhe apresenta como um homem com um grande coração em relação àquele povo. Ele e os outros estavam comprometidos. A primeira tarefa era aprender a língua. Demorou 2 anos. A próxima tarefa era ir de Hong Kong para a China continental. Isso só foi possível por causa dos esforços tanto oficiais como não oficiais. Anderson se relacionou com seus vizinhos, fez compras e compartilhou sua fé.
E no Dia dos Namorados de 1903, ele batizou 6 chineses convertidos ao Adventismo. E assim que a igreja começou na China, com 6 pessoas. As apelações de Anderson à Conferência Geral lhe proporcionaram 4 médicos e 2 enfermeiras, o início do trabalho médico-missionário na China. A sede da igreja chinesa também foi estabelecida. A cunhada de Anderson criou a primeira escola adventista, e o irmão mais novo de Anderson estava tão inspirado que realizou a viagem para se unir aos esforços. Na primavera de 1906, Anderson passou a liderança para Ngai Pit-Kay, ordenando-o como o primeiro pastor chinês da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta ação abriu as portas para que dezenas de outros membros da Igreja Chinesa se unissem e espalhassem as boas novas. Hoje, na China, há mais de 400 mil adventistas e 4.571 congregações.